Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos ajeitar aqui a câmera. Opa! Lemos Tati, tudo bom? Seja bem-vindo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Acho que tá legal. Estão me ouvindo bem? Acho que a visualização também agora ficou legal. Hoje é um periscope especial pra mim, pelo menos, véspera de aniversário. Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Mais um canal, mais um encontro para falar de filhos, para falar de criação de filhos, para falar de disciplina positiva, que está ligado a todos os temas indiretamente. Oi, Laura, tudo bom? Faz tempo que você não aparece aqui. Tá baixo o som? Eu vou aumentar aqui. Tá no meu máximo o som. Tá no meu máximo, espero que melhore. Hoje a gente vai falar sobre criação, os avós, a importância, o papel dos avós. Melhorou? Eu botei um pouquinho mais próximo de mim, vou tentar falar também um pouco mais alto. Para quem tá pela primeira vez, o pessoal do replay também, que depois sempre assiste, tá falhando a voz. Semana passada também eu tive um probleminha com essa transmissão e falamos de desfraude, como desfraudar. As mães depois me procuraram para falar mais sobre isso, mas tem uma notícia boa. O áudio tem uma notícia boa, o papel dos filhos é atazanar os pais. Não, não fale isso. Isso faz parte, viu? Faz parte. Quando eles atazanam, eles estão testando os limites e a gente precisa ter muita paciência, porque eles só estão tendo a convicção do que pode e do que não pode. Eu botei o máximo aqui e deixei mais alto. Gente, para quem tá pela primeira vez, Jéssica Costa, deixa eu me apresentar. Eu sou fundadora da Mamãe Mulher. Nós somos uma empresa de consultoria aos pais na criação dos filhos, seja no tema de sono, seja no tema de criação ou no tema de autoconhecimento, que é a parte do coach que eu trabalho aí como minha colega. Eles não pediram para nascer, exatamente. Hoje eu vou falar de 4 partes. Eu vou falar a gente vai começar falando desses avós quando eles são muito presentes, quando eles são ausentes, a importância dos avós e o papel dos avós. Então a gente vai ter 4 blocos e dentro de cada bloco existe algumas questões aqui que eu sempre anoto para a gente seguir aqui uma linha, né, de raciocínio legal. Então a gente pode começar falando, quando eu faço alguma oficina dos avós, é interessante que sempre as mães me falam que os avós atrapalham. As mulheres e os pais, né? As mães e os pais sempre falam que os avós atrapalham. Então é muito interessante quando a gente faz oficina com os avós. Não é um curso, né? Não é bem falar sobre o que é ser avô. É feita uma dinâmica e é muito gostoso essa oficina dos avós, que a gente traz os valores dos avós e essa questão cultural e todo o passado, todo o presente. Então é uma dinâmica que traz uma reflexão muito boa e eu espero que dentro desses 4 blocos, que é o que eu abordo nas oficinas dos avós, ontem pra mim foi dia de Luísa, minha neta. Nasceu sua netinha? Ai, que delícia, parabéns. Dia iluminado então, né? Candra, seja bem-vinda, boa noite. Então a gente sempre traz essa reflexão do que é os avós, desse papel, dessa reflexão que não é... a gente vai estar falando aqui sobre o papel dos avós e o papel dos pais e a gente termina confundindo um pouquinho, mas sempre no final das oficinas o aprendizado é muito bacana. E no geral, o que eu percebo, tudo que eu escuto, seja no atendimento, seja na nossa rede das mães, do grupinho no WhatsApp, passou o dia comigo. Ah, tá, então passou o dia te atazanando aí, como falou o papai aí. O nosso grupo do WhatsApp, a gente tem uma rede muito grande já de mães e eu sempre percebo que são reclamações do tipo, ou eles realmente estão muito presentes ou eles estão muito ausentes, ou é aquele avô maravilhoso, presente demais, ou realmente é o lado oposto, é ausente. Então, dentro dessa parte do presente, dentro desse primeiro bloco do que é estar presente, mas é presente demais, né? Eu não vou falar dos avós que estão presentes dentro de um equilíbrio, porque isso aí não tira a paz dos pais,
né? Vamos falar assim, naqueles avós que estão demasiadamente, um pouco exagerado, vamos dizer assim, passando dos limites um pouco do que é o papel dos pais, do que é o papel dos avós, e fica aquela situação, aquele clima de que, olha, sua mãe fala com ela, né? E vice-versa, sempre jogando para o filho, no caso, para falar com a sua mãe, que é a avó. Existem quatro análises que eu gosto muito de fazer dentro da presença, dentro desse bloco de estar presente demais, né, se é que isso é possível. Primeiro, por que isso é um problema? Por que a gente pode entender isso um problema? Será que realmente é um problema você ter os avós presentes, por mais que sejam presentes demais? E aí a gente chega em uma conclusão de que o problema, entre aspas, é porque você começa a ter as superstições e as crenças que os avós trazem para a nossa realidade hoje. Então vamos dar exemplo como o bebê está soluçando, bota a linha vermelha na testa. A fralda está, o neném está soluçando, tem que trocar a fralda, que é muito xixi. Aí vem leite fraco, aí tem que dar chá, tem que dar água para esse bebê mamar. Então existem muitas crenças e as velhas superstições que esses avós trazem para hoje. E aí você vai ter um certo confronto dessas crenças, porque nós estamos num outro momento, estamos numa outra era, é outra, são outras pessoas, são outros valores que estão norteando a nossa sociedade. E aí você tem esse pequeno confronto. E qual que é o erro disso? Qual que é a dificuldade disso? Porque por trás dessas crenças, dessas superstições, existem valores. Então a gente está começando a ter uma pequena reflexão de que há ali um confronto, um choque de valores. Então, aquela mãe, que no caso é a avó que eu estou me referindo, ela tem uma certa crença de que a linha vermelha na testa passa o soluço. Ah, obrigada. Corações é muito bom pra gente do Periscope, né? Vai dando aquela norteada de que tá bacana o assunto. Eu já sei que seu coração é vermelho. E aí a gente vem para essa mãe, né? A mãe, não a avó, que já tá com uma outra percepção de vida, que já tá com outra noção do que é essa nova sociedade. É uma era diferente em termos de família, em termos de amizade, em termos de trabalho. Então você tem esses valores tendo essa diferença, né? Então, antigamente a gente não tinha esse apoio à amamentação. Esse é só um exemplo. Hoje a gente tem todo um apoio à amamentação. Então você já começa a ter diferenças de opiniões, por exemplo, de amamentação. Então a sua avó, né? A avó vai dizer que tem que dar complemento, que tem que dar chá, água, mingau, feijão, engrossante, porque o leite não vai estar sustentando. E é difícil essa relação ficar sadia porque a avó está falando aquilo que ela acredita, porque ela não amamentou. A maioria das nossas mães, né, as mães de antigamente, a maioria não amamentou porque não tinha informação, porque não tinha consultora de amamentação, porque não tinha esse mundo de informação que a gente tem hoje no processo de amamentar. Hoje existem empresas que falam só de amamentação. Então, a mãe de hoje, ela está embasada, ela está informada, ela está empoderada, como a gente gosta de falar, do que é o amamentar. E ela sabe da importância que é amamentar. Ela sabe desse vínculo, desse afeto, dessa entrega, como eu já falei aqui outras vezes. Então você pega um assunto só, amamentação, e já tem esse choque de valores, de que não, minha filha, está errado, e para a mãe, no caso, né, está super certo. Então, a gente tem esses choques de opiniões que nada mais é valores por trás dessa avó e dessa mãe. E aí é onde começa o que é certo e o que é errado. É certo para a avó uma coisa, para essa mãe pode ser errado, ou pode até ser que as duas concordem no que é certo, concordem no que é errado, mas a grande maioria das situações vai ter uma divergência do que é certo e que é errado. E o porquê que isso acontece? Se a gente está falando de mãe e filha, né? A gente está falando da avó, ou até mesmo a sogra, mas a gente está falando basicamente da mãe da filha, que termina tendo essa proximidade dessa mãe e dessa filha, ou que seja também a sogra. É uma relação de mãe e filha. Não tinha coach de ajuda na escolha na hora da maternidade. Para escolher a maternidade,
Não entendi, Laura, fala mais. O que é que para escolher a maternidade iria ajudar? Então a gente tem essa diferença dessa mãe com essa avó, dessa mãe, da mãe com a mãe, da mãe com a sogra. Por mais que seja uma relação de família, de sangue, você vai falar, mas é sua mãe, né? Ali é sua mãe, como é que você pode estar tendo divergência de opinião do que é certo e que é errado da sua mãe? Porque você está numa outra era. Porque você está num outro tempo, a hora de ser mãe. Camila entrou agora. Tudo bom, Camila? Eu sei que você está super curiosa com esse tema. Nós estamos aqui no começo. Eu vou estar falando sobre 4 blocos, sobre quando os avós são presentes demais ou quando eles são ausentes, a importância e o papel dos avós. A gente está aqui discutindo a presença dos avós e o porquê que é um problema os avós estarem tão presentes, né? Então, existe esse choque de crença, esse choque de valor, esse choque do que é certo, do que é errado. Para mim, uma coisa é certo, para ela é errado. Na grande maioria, as opiniões elas vão ser divergentes, mesmo sendo família, sangue do sangue, mesmo sendo a mãe e filha, elas discordam porque a mãe, a avó no caso, né? A avó ela foi criada numa outra época, num outro momento, existiam outros valores naquela época, existiam outras situações naquela época, outras variáveis. E aí hoje, por mais que a vovó tenha criado a sua filhinha de uma forma, a filhinha cresceu, a filhinha virou mãe e ela está vivendo agora uma outra realidade. Tecnologia é uma realidade diferente da avó. Né? E toda a praticidade que se tem hoje é uma coisa diferente das avós. Hoje a gente tem o nosso mundo na nossa mão. Né? E o smartphone está na nossa mão. Depois vamos ter que falar só sobre isso, né? Só sobre essa questão do educar, a tecnologia versus a educação. Mas existe uma diferença enorme de valores. Hoje a gente está na época da informação. Nossa, as vovós foram algumas, né, no início até da área industrial, mas hoje você tem uma outra percepção. Essa filhinha hoje que virou a mamãe, ela trabalha num ritmo diferente dessa avó. Então você já começa a ter aí aquela distorção de voltar a trabalhar ou não, ficar em casa, babá, creche. Então vai sempre existir essas divergências porque são pessoas diferentes, é impossível existir as mesmas opiniões para todos os assuntos porque somos pessoinhas diferentes. E o que é que a gente pode fazer para amenizar esse certo e errado, essas opiniões divergentes, porque a gente sabe que por trás estão as crenças, os valores de cada um, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Tá bom, eu já sei que eu sou de um jeito, minha mãe é de outro, eu sou de um jeito, meu pai é do outro, meus sogros são de outro, mas o que é que eu posso fazer então para melhorar essa relação? É um trabalho muito difícil, a gente sabe que não é um trabalho fácil, acho que é o maior desafio, se duvidar, da nossa sociedade, né? O desafio da humanidade, o desafio do ser humano é aceitar o outro. Então, o que é que eu posso fazer para amenizar a minha relação com os meus avós, com o papai e com a mamãe? É esse momento que trabalhamos, como conciliar a carreira. Exatamente para quem faz coach de carreira. Eu particularmente não faço muito coach de carreira. O meu coach é dentro do programa Maia Educar, que também é de autoconhecimento. Mas coach trabalha muito nessa vertente de ajudar essa mãe a voltar a trabalhar mais equilibrada, mais preparada e mais sensata, controlando mais essas emoções, né? Então, de que forma que eu posso melhorar a minha relação com as vovós, vamos falar assim, né? E com os vovôs. Eu preciso aceitar o outro. Isso tem muito a ver com a imagem do outro, a imagem que eu faço das avós e dos avós. Então, é o processo de aceitação. A aceitação não é uma coisa fácil. A gente confunde muito quando fala em aceitar o outro. Mamãe Carla, Karine estão entrando aí. A gente já está mais ou menos na metade do nosso papo, né? Até porque o nosso papo no Periscope nunca é curto e tem que ser curto, né? Tem gente que fala, Jéssica, Periscope não é para durar 30, 40 minutos. E a gente sempre fica aqui 30, 40 minutos. Mas eu tô finalizando o primeiro bloco, que é a presença desses avós. Mas é difícil ser breve, né? A gente tem que fazer periscopes curtos de 15 minutos, 20 minutos no máximo, até para não cansar, né? E não saturar vocês.
A gente depois pode fazer umas mudanças aí. Quando o canal do YouTube estiver aberto, breve, novidade, a gente pode mudar um pouquinho. Mas então, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso equilibrar essa relação com os meus avós? Esse trabalho de aceitação. Aceitar o outro não é fácil. Não é fácil. É um outro trabalho que... Cansa não, que bom! É um outro trabalho que coach faz muito, é um outro trabalho que os profissionais de coach têm feito muito. Em especial cuidar da sua vovó, né? Cuidar bem, preparar bem da vovó. Algumas pessoas me perguntam o porquê que o coach tem crescido muito ultimamente. Foi a matéria até de uma revista que eu fiz uma entrevista da Vilas Magazine. O que é que explica a ascensão do coach ultimamente? Tem muito a ver com isso, você conseguir aceitar o outro. Você conseguir, dependendo do quanto minutos... que bom, então assim eu fico até mais tranquila de fazer os periscópios 30 minutos. Mas eu tenho pessoas que me assessoram, o pessoal da minha equipe de comunicação praticamente me mata quando olha 30, 38 minutos, 40 minutos. Mas o porquê que tem crescido o coach ultimamente? É esse processo de autoconhecimento, de aceitação. Você aceitar o outro como o outro é. Sem nenhuma expectativa, sem nenhum molde, sem esperar nada em troca. Tem um exemplo legal. Quando você dá um presente para a pessoa, você espera que a pessoa te agradeça, você espera que a pessoa olhe, que dê brilhinho no olho, que a pessoa sorria. Isso é esperar algo em troca. E é esse processo que a gente tem que trabalhar na gente, né? Você tem que dar o presente para a pessoa e não esperar nada em troca. Né? Esse é um trabalho de você aceitar as pessoas como ela é, sabe? Aquela coisa, você precisa se despir de você, você precisa estar vazia de você, você tem que estar, como eu costumo falar, você tem que se despir do seu ego, você tem que estar completamente aberta para olhar para o outro como ele é. Quando você faz isso, você consegue olhar para essa avó, para esse avô, inclusive para esse pai. Você consegue olhar até para o teu esposo, que agora assume o papel de pai, e conseguir enxergar quem realmente são essas pessoas. E não aquela pessoa que você idealizou que ela fosse. Porque eu crio uma imagem do meu marido quando ele vira pai. Faz a sua parte, do resto do universo se encarrega. Deixa que a espiritualidade cuida disso, né? A gente cria muita expectativa das pessoas, né? O comportamento que você quer que o pai tome, o comportamento que você quer que a avó, que o avô, que a sogra, que o sogro. Então, sempre por trás de todos os papéis está essa nossa expectativa no outro. Isso realmente, eu posso dizer que é o caminho para a gente ter as nossas frustrações. A gente precisa simplesmente aceitar aquela avó, aceitar aquele avô. Tenta entender que ele tem uma vivência diferente, né? Ele tem uma outra bagagem, ele tem uma outra... ele viveu em outros tempos, então você ficar no celular hoje em dia, por exemplo, é muito louco para os avós, para alguns, né? Por exemplo. E o que seria ausência, né? Indo para o lado oposto. Qual é o problema de você ter os avós ausentes? Ausência praticamente, vamos dizer assim, zero, né? Participação zero. Eu acho que existem 3 coisas que a gente pode estar destacando. A primeira coisa significa realmente você não ter a pessoa. Não, então é a falta da pessoa. É a falta da presença, né? Aquele papel deveria existir, a figura da avó, a figura do avô. Então, se você não tem isso, você deixa de ter aquela presença. E é isso que, de certa forma, é um problema, porque fica o vazio. Fica aquela lacuna que você não consegue preencher, porque cada um tem o seu papel, né? Então, cadê essa avó e cadê esse avô que não está aqui presente porque não quer, né? E aí você não consegue preencher isso. Um outro ponto é a gente projeta, né? A gente idealiza a participação daqueles avós e de repente eles não estão participando como nós idealizamos. Então, novamente, vem a expectativa, que é o terceiro ponto, dentro da ausência. E a presença demais ao ponto de não respeitar a sua forma de criar. Foi o primeiro bloco, é porque eu acho que você entrou um pouquinho na metade, Carla. Você vai ter que dar uma olhadinha no replay, senão eu vou voltar a explicar
todos os pontos, mas eu falei do porquê que isso é um problema, que tem a ver com as nossas crenças, com os valores, qual é o erro disso, qual é a dificuldade, que tem a ver exatamente com, imagina, não se preocupa não, que tem a ver com o certo e errado, a imagem que a gente cria do outro, o que é certo para mim, o que é errado para o outro, as divergências, que tem a ver muito com os valores, com as crenças de cada um, e isso só vai melhorar com o processo de autoaceitação. E essa ausência é exatamente essa expectativa que nós criamos, que aqueles avós fossem presentes. Eu idealizei, eu projetei, eu sonhei que nos domingos íamos ter o almoço, o café da manhã, a janta, a família toda reunida, aquela mesa grande, bonita, e os avós lá fazendo a maior algazarra. A única questão que pode ser um problema na ausência é quando você projeta a presença dos avós. É claro que não ter essa falta dessa presença, com certeza, vai ter uma certa deficiência, vai ter uma falta de afeto, vamos dizer assim, né? Esses netos não vão crescer próximo dos seus avós, porque eles estão ausentes, mas tem também muito a ver com aquela projeção que você faz dos avós, de você querer que eles estejam presentes, né? E isso também tem que ser tomado, tem que tomar cuidado do que é que não é sonho, né? E realidade, se não é uma projeção que você está fazendo dos avós e do que é realidade de fato. Nossa terceira pergunta, né, o nosso terceiro bloco é qual que é a importância dos avós. Então, se a gente já bateu um papinho sobre a presença demasiada, sobre a ausência, sobre esses dois polos, a ausência e presença, então o que é que seria a importância? Qual que é a importância dos avós? O conceito, eu fiz essa projeção, acabei me decepcionando. A gente tem muita frustração quando a gente cria expectativa das coisas, das pessoas, e isso tem a ver com tudo. A gente cria expectativa do nosso trabalho, ascensão profissional, você começa a idealizar que você vai estar assumindo cargos, e aí o tempo passa e de repente você se desmotiva no seu trabalho, por exemplo, você começa a não ver mais graça no seu trabalho, quando que na verdade o seu trabalho está te dando todos os inputs que ele pode te dar, confiando em você, botando demanda em você, te dando desafios, te dando oportunidade, e você não percebe que de repente você entrou na ladeira abaixo porque você fez as expectativas do seu trabalho. Isso acontece com tudo, né? A gente precisa viver muito presente, sabe? É estar pezinhos firmes aqui, agora, no presente. Não fazer muitas essas projeções que deixa um pouquinho que a vida se encarrega, como falou a Laura. E a gente precisa estar muito presente. A gente fala muito isso, né? Que é o estado de presença no agora. Tem esse mindfulness, né? Viva intensamente o agora. Porque essas projeções sempre é futuro. Isso desconecta a gente do presente. E qual que é, então, a importância dos avós? A gente só consegue passar para os filhos a entidade família com os avós. Porque família não é só pai e mãe, né? A família também tem o titio, a titia, o prima, prima, dindo, dinda, vô e vó. Então, a entidade família a base família, a criança ela só vai ter também com seus avós, né? As afinidades existem, vocês vão ver que os netos começam a ter para os avós maternos, outros para os avós paternos, outros para a avó de um, avô do outro. São afinidades, a gente também não pode estar querendo um mundo perfeito. Para quem acredita, existe uma série de explicações espirituais, de energia, de karma, de dharma. Então a gente não pode também querer que todos tenham a mesma afinidade, mas para que se entenda o que significa essa entidade família, os avós precisam estar presentes. E qual é o papel dos avós? Adoro essa pergunta, deixei por último, de propósito. Qual que é o papel dos avós? Eu tava lendo eu esqueci o nome do psicanalista. Ai, meu Deus. Eu tava lendo uma matéria, eu esqueci o nome dele completamente, mas depois eu posso botar nas redes sociais. Ele estava fazendo uma comparação muito legal. A gente hoje está vivendo uma era de muita sobrecarga, os pais,
né? Trabalho, tenho que deixar o melhor para meu filho. É, essa busca louca, essa busca incessante pelo melhor, em deixar o melhor para os filhos, está afastando os pais dos filhos. E essa lacuna que está acontecendo é onde está entrando os avós. Mas esses avós, eles entram nessa lacuna, mas eles não preenchem essa lacuna, porque esta lacuna é dos pais. E o papel dos pais é educar. Os pais dão os limites. E aí tem gente que me pergunta sempre quando eu falo isso: o que é dar limite? Como assim dar limite? Com quantos anos começa a dar limite? A gente vai fazer um periscope só sobre isso, tá? Mas começa muito antes que vocês possam imaginar. A criança não tem nem 2 anos de idade, ela já precisa estar entendendo que existem limites. E ela vai lhe testar isso para sempre. Isso é dos pais. É os pais que falam o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Isso é dos pais. O papel do pai é educar. Minha avó esqueceu a palavra limite faz tempo. Vamos chegar daqui a pouco nessa parte aí. É só para que a gente comece a entender, e eu concordo muito com essa pesquisa que eu estava lendo. É exatamente esse trabalho que eu faço na oficina. Tem... Ah, que legal. Vigiando a vovó, e gente, fica a dica. Bota o dia, Carla, qual é o dia? Que horas é o Vigiando a Vovó? Essa matéria eu sou totalmente de acordo com tudo que foi dito, mas a gente não pode confundir o papel dos pais com o papel dos avós. Então, qual que é o papel do pai? Para que a gente possa entender o papel do avô. O pai educa, o pai cria. Educar é diferente de criar. Os pais, eles têm a missão de educar. Vamos dizer assim, que criar não é difícil, porque criar não dá os limites, porque criar é basicamente colocar no mundo e vamos, que deixa o barco levar. Quando você educa, você prepara esse ser humano para a vida. Você está preparando ele para o futuro que ele vai enfrentar. Né? Isso é dos pais. Os pais têm essa missão nada fácil, nada amorosa, é doloroso. Inclusive teve uma outra matéria maravilhosa que eu li também, de que o papel dos pais é sempre ir contra aos filhos. De uma forma exagerada, é claro, que a pessoa falou, né? Uma outra psicóloga. Foi uma metáfora muito exagerada mesmo. Não é que você vai negar sempre e ir de contra sempre aos seus filhos. Mas o que ela quis dizer nada mais é do que os filhos, eles estão formando a percepção do mundo, de espaço, de consciência, de sociedade, de partilha, de compartilhar. Eles estão aprendendo. Boa noite, Eduardo. Oh, tá entrando já na nossa conclusão aqui, na reflexão no final. Vai ter que assistir a replay aí, porque falamos de 4 blocos aí bacanas, eu acredito. Né? Mas a gente só faz essa percepção de convívio de sociedade com os filhos. E eles vão estar sempre transgredindo esses limites, e os pais vão ter que frear, né? Porque assim ele começa a perceber que, opa, eu não posso ter tudo que eu quero. Eu não posso, vou sair, mas já estou te seguindo. Obrigada, Lucas. Os filhos, eles precisam aprender isso, e isso aprende muito cedo, de que eu não posso ter tudo que eu quero, eu não sou o dono da casa, eu não sou o rei eu não sou, tenho que atender. Boa sessão, tem uma boa sessão de coach, querida. Eu não posso ter tudo que eu quero. Então, isso, os pais é que fornecem esse conhecimento. Então, se os pais educam, os pais dão os limites, os pais colocam os filhozinhos no eixo, o que é que os avós fazem? Qual que é o papel dos avós, então? Não é educar, não é dar esses limites. Eles vão estar fazendo um pouco a transgressão do limite. Então, é por isso que os avós, eles não cumprem regras, não cumprem os limites, eles estão sempre fazendo o que é errado, de certa forma. Primeiro a gente vai entender que esses avós estão vivendo uma outra época. No meu caso, meu sobrinho mora comigo e minha mãe. Tenho medo do futuro dele. Ah, então ele tá com o titio, com a vovó, é? Tem que tomar cuidado. Mas a gente precisa entender, voltando para aquela parte de aceitar, autoaceitar. Oi, Oliveira, a gente tem que aceitar o outro. Então a gente tem que aceitar que os avós estão vivendo uma outra era.
Eles já criaram os filhos dele, eles já educaram os filhos dele, eles já viveram, eles já sofreram, eles já botaram todas as regras e todos os limites, eles já foram os chatos da história. Hoje, eles não são mais os chatos da história, hoje eles vão curtir, viver, dar risada, falar muita merda com os netos, dar muita risada, fazer muita brincadeira e muita gargalhada. E isso é preciso, porque os pais não fazem isso. Não na mesma intensidade, porque os pais é quem vai estar educando, é quem vai estar orientando, é quem vai estar dando as regras, quem vai estar dando os limites, exatamente o que os avós fizeram com eles. Então, é esse o contraponto, né, o contrassenso. Os pais estão educando e as pessoas falam, os avós deseducam. Não é que eles deseducam, mas eles não estão mais para educar. Então eles não vão falar, não pode comer o chocolate porque você ainda vai almoçar. Esse é o papel da mãe e do pai. Esse é o papel dos pais. Então os avós, eles olham o quê? E o meu neto quer, então eu vou dar porque o meu neto quer. Né? Para eles agora é como se fosse só apego, só curtição, só brincadeira. E isso faz parte, isso faz muita importância para os netos, porque eles vão... Eu sou professora? Não, eu trabalho como coach. Eu sou consultora de sono e consultora de criação dos filhos. Mas isso é muito importante para a criança, porque a criança ela tem um limite, que é os pais que dão. E aí os avós, eles vão dar vai tentar transgredir esse limite. E aí a criança vê... Eu tenho formação em psicoterapia, mas não sou psicóloga, não. Eu atuo como coach de pais. E olha, isso é muito interessante, é isso que a gente tem que entender. Olha que interessante. Então, os pais, eles estão sempre aqui dando o limite dos seus filhos. E aí vem os avós e, chuta o pau da barraca. Então, essa criança, ela percebeu que ela fez uma transgressão, né? Ela transgrediu esse limite. E aí os pais precisam falar, aqui não. O que seria Não, de pais, pai e mãe, né? Função coach, de orientação, de consultoria, né? De reencontro, de autoconhecimento. Siga a gente nas redes sociais que você pode saber um pouquinho mais. Mas quem vai fazer esses filhos que passaram voltar são os pais. Então, não imagina. Então os pais vão estar falando, opa, aqui você passou demais. Mas esse passar demais é importante. A criança precisa ver, sentir, viver esse passar. Que ela vai ver até onde ela vai, até onde ela foi, até onde ela pode ir. E os pais trazem essa criança de novo. Então o papel dos avós é fazer o processo de educação junto dos pais, mas não educar os filhos. Isso é muito importante ter claro, porque a gente está exigindo dos avós o papel de educadores quando eles não são os educadores dos filhos. Pai e mãe é quem educa. Pai e mãe é quem coloca o filho no caminho certo, vamos dizer assim. Os avós, a gente costuma falar que eles são os transgressores da educação, porque eles vão estar explodindo os limites e os pais vão, por mais cansativo que seja, vai sempre trazer essa criança para a realidade, vai sempre trazer ela para o seu eixo. Esse é o papel dos pais. Eu não estou com meu cartão aqui, mas as nossas redes sociais, eu acho que é Sem Roteiro, que está aqui falando sobre a minha atuação, né, com que eu trabalho. No Facebook é Espaço Mamãe Mulher, no Instagram Mamãe Mulher. Quem tiver alguma pergunta aí pode fazer, tá? Quem quiser fazer algum comentário, quem tiver alguma pergunta pode fazer. Anotei. Nossas redes sociais, no Facebook é Espaço Mamãe Mulher, no Instagram Mamãe Mulher, o nosso site www.mamãemulher.com.br. A gente vai estar com um curso agora em agosto de sono, 13 de agosto, em Salvador. Não sei se o pessoal, todo mundo aqui é de Salvador. Na Pituba. Olha aqui, gente, que bacana. Quarta-feira, 21, sexta, 14h30, 21h30, sábado. Olha que legal, domingo, 10h30 da manhã, espetacular. Tá todo mundo em casa, a família toda reunida, bota avó, avô, pai, mãe, todo mundo pra assistir o Vigiando a Vovó. O nome o nome ficou estranho, né? Vigiando a Vovó. Como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Tá bom, gente? Manda dúvidas, sugestões,
Na semana que vem a gente vai falar sobre disciplina positiva. Nosso próximo Periscope. Como criar os filhos com base na disciplina positiva, que é a base que eu trabalho dentro de criação, sem ser permissivo demais e sem ser autoritário demais, como encontrar o equilíbrio para que a gente consiga criar, fazer exatamente essa parte de dar os limites. Tá bom? Nosso e-mail é atendimento@mamãemulher.com.br. Pra vocês mandarem sugestões de temas, o que é que vocês estão querendo, bater um papo, que tipo de assunto vocês querem. Já me pediram para falar sobre birras, a gente vai estar falando. Inclusive, disciplina positiva tem um pouco a ver com isso, né? Na próxima segunda, a gente vai falar sobre o que é disciplina positiva. Isso já é um pouco, já tem muito a ver de birras, né? Me pediram para falar sobre chupeta, introdução a sólido, então a gente vai cada segunda-feira aqui falando uma coisa, tá bom? Gente, boa noite a todos vocês, já que vocês não têm perguntas. Amanhã tem bolo, eu falei aqui, gente, hoje meu periscope é especial, em ritmo de aniversário, em ritmo de festa. Já tô começando hoje aqui com vocês, já tô comemorando hoje com vocês. Tá bom? Espero vocês na próxima segunda-feira, vai ser muito legal, esse papo é muito gostoso. Como fazer uma comunicação não violenta com os filhos, a gente tá vendo bastante na internet isso, o que é essa comunicação não violenta, o que é essa disciplina positiva, quem criou, o que é que significa. Vai aparecer muitas oficinas aí pela frente de disciplina positiva, tenha certeza, viu, gente? Beijo a todos vocês, boa noite, gente. Sabedoria e paz a todos nós.